Desenvolvimento 1. O erro silencioso de quem confunde autoconhecimento com auto-obsessão. Há um ponto em que o olhar interior se desvia do caminho e se transforma em espelho distorcido. É um tipo de introspecção defensiva que fecha o coração e transforma o autoconhecimento em isolamento. E quando a mente se fecha, o aprendizado se torna um eco de si mesma. Sêneca advertia que aquele que vive para si mesmo morre para os outros. Não porque o recolhimento seja errado, mas porque a introspecção que nasce do medo é apenas outra forma de fugir. Quando o foco em si é motivado pela autoproteção, ele se converte em armadura e não em sabedoria. A dor continua ali, intocada, e o silêncio, que deveria curar, passa a oprimir. É nesse ponto que muitos confundem autocuidado com isolamento, reflexão com ruminação. Pensam que estão curando-se, mas estão apenas girando em torno da mesma ferida. O estoicismo ensina que o foco verdadeiro não está nas emoções, mas na razão. Epicteto dizia: quer ser invencível, não lute por aquilo que não depende de você. E essa frase simples e implacável contém um mapa para a paz interior. A mente que se ocupa do incontrolável perde a força. A que se volta ao que depende de si, reencontra o eixo. A filosofia estoica não pede repressão das emoções, mas discernimento sobre o que as alimenta. A emoção é legítima, mas o domínio pertence ao julgamento. Dr. Bruce Lipton, estudando a relação entre mente e corpo, mostrou que nossos pensamentos são instruções químicas para cada célula. O corpo escuta o que a alma sussurra. Quando a mente se fixa em preocupações que não pode resolver, o corpo reage como se estivesse em perigo. O sangue foge da serenidade, a respiração se encurta, a vida se contrai. Mas quando o pensamento volta ao que pode ser controlado, o tom da voz, a clareza da intenção, a escolha da resposta, o corpo se reequilibra. A biologia confirma a filosofia. O domínio interno é cura física e espiritual. Focar em si não é pensar mais sobre si mesmo, é pensar melhor sobre o que depende de si. A diferença é sutil, mas transforma tudo. Pensar mais é girar no mesmo eixo. Pensar melhor é ampliar a consciência. É como trocar a lupa pelo espelho. A lupa aumenta o ego. O espelho reflete a verdade. O foco em si não deve ser uma lente de aumento sobre as dores, mas um espaço de contemplação sobre o que se pode transformar. Há um exercício silencioso, quase ritualístico, que os estoicos praticavam. Ao final do dia, voltavam o pensamento para os próprios atos e se perguntavam: o que hoje me tirou do eixo? O que estava fora do meu controle? O que estava sob meu domínio e negligenciei? Essa observação lúcida, feita sem culpa, cria o que a neurociência chama de reprogramação de padrões. Cada resposta honesta é uma pequena reconfiguração da mente. Cada reconhecimento sincero é uma direção ao autodomínio. Sêneca comparava o sábio a um arqueiro. Ele treina o gesto, a postura, o arco, mede a distância e ajusta a mira. Mas quando a flecha parte, o vento não lhe pertence. Ele não controla o alvo, apenas a intenção. O arqueiro estoico vive nesse espaço, entre o preparo e o desapego. É ali que mora a serenidade. Talvez o segredo esteja exatamente nisso. Perceber que o foco em si não é um convite à introspecção solitária, mas ao domínio calmo do próprio eixo. Quando a mente entende o que lhe cabe, o coração de descanso, o discernimento floresce. A alma não quer isolamento, quer direção, e direção é tudo o que a consciência precisa para reencontrar o centro. Como o mundo te distrai do que importa.
Vivemos num tempo em que a mente se tornou território invadido. Cada notificação é uma pequena ruptura no silêncio, um chamado urgente que nos arrasta para fora do presente. O corpo está aqui, mas a atenção foi sequestrada, fragmentada em 1000 direções, e nesse ruído a alma se esgota. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida da cor dos seus pensamentos. Talvez por isso tantos se sintam pesados, exaustos, desconectados. O mundo moderno nos tinge com as cores da pressa, da comparação e da necessidade constante de reagir. A dispersão não é apenas tecnológica, é espiritual. Cada estímulo que aceitamos sem consciência rouba uma parte do que somos. A atenção, que deveria ser um rio silencioso, se transforma em tempestade. O resultado é uma sensação de perda constante, como se algo essencial estivesse sendo esquecido, mesmo quando nada parece faltar. O foco externo se torna o hábito invisível de existir para o que está fora, enquanto o que está dentro vai se tornando uma linha apagada. Os estoicos chamavam isso de escravidão da mente. Quando tentamos controlar o que está além de nós, abrimos a porta para o sofrimento. É a dicotomia do controle. Tudo o que depende de nós é leve, porque está ao alcance da razão. Tudo o que não depende, se transformado em meta, torna-se fardo. Marco Aurélio compreendia que a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não desejar o impossível. Quando o desejo se volta para o que escapa ao controle, nasce a ansiedade. A ciência moderna repete essa lição com outra linguagem. Joe Dispenza explica que uma mente dispersa vibra em incoerência. O coração bate em um ritmo, o cérebro pensa em outro e o corpo sente uma terceira direção. Essa falta de alinhamento interno é o que cria o cansaço invisível que muitos carregam. A dispersão, antes de ser um problema de atenção, é um problema de coerência. A alma se perde quando pensa em 1000 coisas e acredita em nenhuma. O foco disperso não é falta de tempo, é falta de eixo. O tempo está sempre presente, mas o eixo exige presença interior. Quem não comanda a própria mente acaba sendo comandado. E o mundo, por sua vez, é um mestre impiedoso. Exige reação, urgência, opinião. A serenidade só nasce quando compreendemos que reagir menos é uma forma de liberdade. Ryan Holiday diz que a clareza é a força do espírito que se recusa a ser arrastado. Ser claro é estar inteiro, mesmo quando o mundo tenta nos dividir. Existe uma prática silenciosa de discernimento que Marco Aurélio aplicava em cada dilema. Antes de reagir, ele se perguntava: isso depende de mim? Essa pergunta pequena e poderosa delimita o campo da paz. Se algo depende de nós, cabe ação. Se não depende, cabe aceitação. Essa é a técnica da delimitação mental. Quando a aplicamos, o coração aprende a soltar racionalmente o que não lhe pertence e o corpo deixa de lutar contra o inevitável. A neurociência espiritual chama isso de coerência entre o coração e o cérebro. O estado em que a mente pensa com calma e o corpo sente com confiança. Talvez a imagem mais simples para essa verdade seja a de um navio em meio ao mar. O leme não controla as ondas, não dita a direção do vento, mas, mesmo assim, o leme basta, porque ele garante que, apesar do mar, a direção permanece. Assim é a mente disciplinada. Não muda o mundo, mas mantém o rumo. A vida continuará com seus ventos e tempestades. As notificações não cessarão, as demandas não desaparecerão. Mas o estoico entende que a serenidade não depende do silêncio do mundo, e sim do silêncio que se sustenta dentro dele. Quando o foco retorna ao essencial, o ruído perde o poder. E aquilo que antes era distração torna-se apenas o som distante de algo que já não te governa.
O foco interno como disciplina diária de liberdade. Liberdade. Palavra que muitos repetem, poucos compreendem e quase ninguém pratica. A maioria acredita que ser livre é poder fazer o que quiser, quando quiser, mas essa é apenas a aparência da liberdade, uma liberdade impulsiva que termina sempre em prisão. O estoico entende que a verdadeira liberdade é interior. É a capacidade de não ser escravo das próprias paixões, de não ser arrastado pelo desejo ou pelo medo. Sêneca dizia: ninguém é livre se não for senhor de si, ou talvez essa seja a mais profunda das verdades, porque quem não se domina, ainda que viva solto no mundo, continua acorrentado dentro de si. O foco interno é a prática silenciosa de libertar-se do automatismo. É o ato de observar o próprio pensamento como quem contempla um rio, sem tentar detê-lo, mas reconhecendo o seu fluxo. Cada impulso observado e domado é uma pequena vitória sobre o ego. Cada emoção reconhecida e compreendida é um passo em direção à serenidade. A vida não exige controle total, mas presença lúcida. Marco Aurélio via nisso um dever moral. A alma livre é aquela que tem seus pensamentos em ordem. Quando a mente está em ordem, o mundo já não dita as emoções, o caos não encontra abrigo. A ciência espiritual também confirma esse princípio. Dr. Bruce Lipton demonstra que o corpo vive sob a influência direta da mente. Quando a mente está em constante reação, o corpo permanece em estado de alerta. Mas quando a razão conduz o olhar, o corpo volta ao equilíbrio natural. A fisiologia se reorganiza sob a vibração da calma. É a biologia do autodomínio, onde cada célula responde à coerência interior. Joe Dispenza explica que esse estado de coerência não é rigidez, mas harmonia. Ensinar o corpo a sentir o novo futuro é, antes de tudo, treiná-lo para permanecer calmo no presente. A força não está na tensão, mas na serenidade. A mente que se acalma cria espaço para que o novo aconteça. A transformação não é feita de força bruta, mas de constância. O foco interno é disciplina, uma disciplina suave que nasce do respeito pelo próprio ritmo. Há rituais silenciosos que reforçam essa presença. Ao despertar, antes que o mundo entre, o estoico desperta a si mesmo. Observa o primeiro pensamento do dia como quem escuta uma voz antiga. Pergunta com honestidade: este pensamento é útil? É verdadeiro? Está sob meu controle? Essa triagem mental é o primeiro gesto de liberdade, porque o dia começa na mente e a mente começa na escolha do que manter e do que soltar. É o que os antigos chamavam de ascesis, o treino da alma, uma prática breve, mas capaz de mudar o tom inteiro de uma vida. A física quântica diria que esse estado altera o campo ao redor, mas na linguagem da alma é mais simples. O que vibra dentro determina o que floresce fora. Quando o foco se volta ao que depende de nós, intenção, atenção, resposta, o universo parece responder com clareza. A energia deixa de se dispersar em reatividade e se transforma em direção. O autodomínio não é repressão, é dança, é o movimento harmonioso entre razão e emoção, entre impulso e escolha. Ser livre não é calar as paixões, mas conduzi-las com sabedoria. A verdadeira força é calma, e a calma é um estado de poder silencioso. O estoico vive nesse ponto de equilíbrio, onde a mente é o leme e o coração, o vento que o move. Como o ferreiro que aquece o ferro até o ponto certo, o praticante do foco interno aquece a própria mente na chama da consciência. Sabe que se o fogo for demais, a peça se quebra. Se for de menos, permanece bruta. Assim é com o espírito humano. A liberdade nasce da temperatura exata
entre vigilância e leveza. Quando o pensamento se torna instrumento e não tirano, a vida encontra um ritmo próprio, firme, sereno e lúcido. Essa é a disciplina diária do autodomínio. Não é um esforço heróico, mas uma arte de repetição sagrada. A cada dia, o mesmo gesto: observar, compreender, ajustar. E pouco, o que antes era esforço se torna natureza. A liberdade, então, deixa de ser ideal e passa a ser estado, porque quem domina a si mesmo não precisa dominar mais nada. Conclusão: quando você se torna o centro do seu próprio domínio, há um momento em que a busca cessa, não porque todas as respostas foram encontradas, mas porque o olhar aprendeu a repousar. O foco interno amadurece, torna-se natural, silencioso, como a respiração. O mundo continua o mesmo, mas algo dentro já não se abala. O que antes era esforço se transforma em... A serenidade, que parecia distante, revela-se como aquilo que sempre esteve aqui, apenas encoberta pelo ruído da pressa e pela crença de que a paz precisava ser conquistada. Marco Aurélio escrevia apenas para si. Não buscava aplausos, não procurava seguidores. Escrevia porque sabia que o verdadeiro diálogo é o que se tem com a própria consciência. Em cada linha, ele lapidava o pensamento, purificava o julgamento e fortalecia o espírito. A transformação, para ele, não era uma promessa, era um exercício. É nesse gesto simples e repetido que mora o segredo do domínio interno, cultivar o discernimento como quem cuida de uma chama. O foco em si é o antídoto contra a dispersão moral e emocional que domina o tempo presente. Enquanto o mundo corre em busca de distrações, o estoico permanece. Ele compreende que a mente, quando disciplinada, é o único espaço de verdadeira segurança. Não porque afasta a dor, mas porque a acolhe com clareza, e é nessa clareza que nasce a liberdade. Donald Robertson chama a prática estoica de terapia da atenção, um treinamento diário para distinguir o que depende de nós e o que pertence ao acaso. E nessa distinção, o sofrimento encontra seu limite. A espiritualidade moderna, pela voz de Bruce Lipton, Joe Dispenza e tantos outros, confirma o que os antigos já sabiam. O universo responde à coerência interior. O campo ao nosso redor é moldado pela vibração que sustentamos. Pensamentos alinhados, emoções puras, intenções firmes. Tudo isso cria o que chamamos de realidade. O foco em si, portanto, não é isolamento, mas conexão. É o alinhamento entre o que pensamos, sentimos e fazemos. É o ponto onde razão e alma respiram no mesmo ritmo. Focar em si não é egoísmo, é responsabilidade vibracional. É reconhecer que cada julgamento é uma semente plantada no campo da própria vida. O mundo muda quando você muda a maneira de julgá-lo. Quando a reação dá lugar à compreensão, o caos se dissolve. Sêneca dizia que a alma tranquila é invencível. E é exatamente essa tranquilidade que transforma o ser humano comum em alguém que o mundo não pode mais perturbar. A vida continuará com suas perdas, dúvidas e desafios, mas aquele que se conhece profundamente já não é conduzido por eles. Sabe que cada acontecimento é um espelho, cada dor é um mestre, cada silêncio é um chamado à presença. O foco interno torna-se e a bússola, mesmo em meio à tempestade, nunca perde o norte. Nos próximos dias, caminhe com essa lembrança silenciosa. O autodomínio é o verdadeiro ato de fé. Não fé cega no destino, mas confiança lúcida na própria mente. O arqueiro estoico não mira o mundo, mira a si mesmo. Sua atenção é plena, sua intenção é justa, sua ação é precisa. E é justamente por isso que onde quer que a flecha caia,
ele já venceu. No fim, o segredo é simples. O foco em si é o retorno à origem. É o reencontro com o centro que sempre esteve lá, esperando por sua própria escuta. Quando você se torna o centro do seu domínio, a vida deixa de ser uma busca e se torna um estado. O mundo continua em movimento, mas você permanece imóvel, não por inércia, mas por paz. E nessa imobilidade consciente, descobre-se a mais alta das liberdades, a de ser inteiro em meio a tudo o que muda,